Paz e bem. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sejam todos muito bem-vindos, caros ouvintes da Palmeira Seráfica. Hoje, conheceremos a edificante história de São Boaventura, cardeal-bispo e doutor da Igreja. Ano do Senhor de 1274. Sob o pontificado de Sua Santidade, o Papa Gregório X. Seriam necessárias as luzes e os ardores dos serafins para falar dignamente deste homem incomparável, que mereceu na Igreja o augusto título de doutor seráfico, e todas as expressões do espírito humano não poderão dar senão uma ideia muito imperfeita e muito distante do merecimento de tão grande santo. Nasceu na Toscana, no ano do Senhor de 1223, numa pequena cidade chamada Balneia Régia, vulgarmente Bagnareia, nos estados da Igreja. Seu pai se chamava João de Fidenza, e sua mãe, Maria Ritelli, ambos nobres e ricos, mas o céu ainda mais os havia favorecido com os dons da graça. Às fontes do batismo foi chamado João, como seu pai, porém o nome de Boaventura lhe foi dado 4 anos mais tarde, por um acontecimento miraculoso. Tendo adoecido tão gravemente que se desesperava por completo de sua salvação, sua piedosa mãe, cujo coração estava transpassado de dor, recorreu aos méritos de São Francisco, que, embora ainda vivente, era invocado como santo por toda a Itália, e prometeu que, se por sua intercessão pudesse obter a cura de seu filho, tanto quanto lhe fosse possível, o consagraria à sua ordem e o faria vestir-lhe o hábito. Seu voto foi atendido. A criança recuperou de súbito a antiga saúde, contra o parecer de todos os médicos. Algum tempo após essa cura, Francisco de Assis veio a Bagnareia e visitou a piedosa família. À vista daquela criança salva por suas preces, ao contemplar o encanto angélico derramado sobre seu semblante, a alma do santo exultou. O Espírito do Senhor lhe descobriu os segredos do porvir, divinamente iluminado, qual outro Zacarias, anunciou a futura grandeza de João, predisse as bênçãos de que seria objeto da parte do céu e exclamou em seu entusiasmo: Buona ventura! Oh, ditosa ventura! Francisco estava jubiloso, encontrara a alma pela qual suspirava. O jovem menino será também apelidado de Serafim, arderá em si mesmo e abrasará todos os homens com os santos ardores de que seu coração estará penetrado. E, para consagrar com uma memória sempre durável esse dia solene, as palavras proféticas do servo de Deus tornar-se um nome da criança. Não se chamará mais João, mas Boaventura. Passaram-se ainda alguns meses, e o pobre do Senhor, o arauto de Cristo, o penitente de Assis, Francisco, adormecia para sempre, murmurando um cântico de amor no meio de seus filhos desolados. A presença de Francisco em Bagnareia havia penetrado profundamente a alma de Maria Ritelli. O jovem Boaventura já não era para ela senão um depósito sagrado, que tinha pressa de preparar a fim de o tornar digno do Senhor, no dia em que deveria restituí-lo. Ela lhe ensinou a conhecer o Deus que lhe restituíra a vida, a desprezar o mundo e suas concupiscências, a praticar as santas virtudes da humildade, da obediência e do renunciamento. Feliz no meio de tão piedosos cuidados, viu seus esforços coroados do êxito mais apto a alegrar sua fervorosa alma. A criança inflamava-se de amor para com o Senhor à medida que mais o conhecia, exercitava-se com delícias nos atos de virtude. À semelhança de Tobias, atravessou os primeiros anos da vida sem experimentar em nada as fraquezas de sua idade. A ordem dos frades menores, a qual Boaventura estava destinado, tinha por fim principal trabalhar pela salvação das almas. Maria, pois, enviou seu filho às escolas, a fim de prepará-lo para, um dia, anunciar aos homens as santas verdades da salvação e corresponder a todos os desígnios do céu sobre ele. Seus progressos foram tão rápidos que seus mestres ficavam admirados. Sua inteligência abarcava tudo com extraordinária facilidade, e pôde, antes de se consagrar ao Senhor na vida religiosa, percorrer o círculo dos saberes ensinados naquela época, aprofundá-los e tornar-se apto a exercer sem demora os encargos que se lhe quisessem confiar. No meio de seus estudos, sua piedade, longe de sofrer o mais leve dano, crescia de dia para dia. Tudo, segundo a palavra de São Antonino, lhe servia de meio para elevar-se a Deus, para louvá-lo e tornar-se melhor. Se sua aptidão para as ciências causava admiração àqueles de quem recebia lições, seu fervor, sua inocência, sua modéstia, sua maturidade e as virtudes das quais já era modelo enchiam-nos de admiração, e podiam exclamar, como outrora os habitantes de Hebrom: que será este menino? Pois a mão do Senhor está com ele. Assim desabrochava, ao sopro da graça celeste e sob os cuidados da virtuosa Maria, essa jovem flor, destinada a espalhar em breve, na Igreja, os seus perfumes inebriantes e alegrar todos os corações. O mundo não tinha atrativo algum a oferecer a essa alma, que até aquele dia permanecerá alheia às suas ilusões e já se achava acostumada a saborear as suaves delícias da piedade,
e o lugar onde ela deveria buscar repouso sobre a terra era, naturalmente, a ordem dos frades menores. Boaventura tinha incessantemente presente em seu espírito o milagre que arrancara sua infância da morte, e sua terna gratidão levaria a considerar como um crime o simples pensamento de dirigir seus passos a outro lugar que não fosse para junto dos filhos de seu benfeitor. Tendo São Boaventura atingido os 21 anos de idade, dispôs-se a cumprir o sacrifício prometido ao céu, sacrifício que, ademais, correspondia a seus desejos e às exigências de sua fervorosa alma, sendo mais caro objeto de seus pensamentos e de seu amor. Recordando-se daquelas palavras do legislador de Israel: quando fizerdes um voto ao Senhor, vosso Deus, não tardareis em cumpri-lo, porque o Senhor, vosso Deus, vô-lo pedirá conta, pediu e recebeu o hábito num convento da Ordem de São Francisco. A família de São Francisco era, a seus olhos, chamada às mais sublimes destinações. A Ordem dos Frades Menores, dizia ele, foi dada à Igreja, entre todas as ordens religiosas, para edificar os fiéis na fé e nos costumes, pelos ensinamentos da doutrina e pelos exemplos de uma vida santa. Foi colocada como um facho, cujo esplendor deve dissipar as trevas da casa e encher de ânimo os operários que nela trabalham. O primeiro ornamento de um frade menor é uma vida irrepreensível. Esta é, para nós, de utilidade soberana, e edifica o próximo. Mas essa vida irrepreensível consistia no cumprimento exato de todas as prescrições da regra. Era a perfeição na virtude, a perfeição na modéstia, no silêncio, na mortificação, na obediência, na união com Deus e na humildade. A regra era, pois, para o jovem noviço, uma lei sagrada, cujos menores detalhes ele se esforçava por conhecer. Meditava-a de dia e de noite, a fim de penetrar-lhe o espírito e conformar-se a ela em todos os seus atos. Nada lhe parecia pequeno. É-nos necessário, dizia ele, permanecer fiéis, com uma exatidão sem limites, às coisas que ouvimos, para não sermos como vasos entreabertos, que deixam escorrer o que se lhes põe dentro. É preciso receber com respeito todas as palavras da regra e evitar até a menor transgressão. Esta regra nos foi dada para ser nossa lei. Ora, ninguém se desvia da lei sem lançar-se nas trevas. Consagrou-lhe, pois, uma fidelidade sem limites, tornava-a cada dia mais familiar, e ela era, para ele, o fundamento de toda a perfeição. Durante esses dias passados na solidão, longe das agitações do mundo e dos cuidados dispersivos das coisas terrenas, durante esse ano de noviciado concedido a todo aspirante à vida religiosa, para ensinar-lhe a desprezar aquilo que abandona e formar-se em novos hábitos, o santo jovem era feliz. Encontrara uma morada de paz, e dela aproveitava para se aproximar de seu Deus. Atento em tornar cada vez mais profunda sua reclusão e em separar-se com maior rigor da terra, evitava as conversações inúteis, como tantos obstáculos capazes de afastá-lo de seu fim. O mundo lhe parecia temível, mesmo na companhia de seus irmãos. Sabia que o sopro impuro e contagioso de nossa morada mortal por vezes se faz sentir até mesmo na Assembleia dos Filhos do Senhor, e que, sem uma vigilância contínua, é difícil até para os santos conduzirem neste mundo uma vida sem mácula. Mas, quanto mais vivia separado dos homens, tanto mais íntima e inefável era sua união com o Senhor. Seu coração abria-se sem cessar às inspirações da graça, sua alma penetrava-se de amor, suas afeições inflamavam-se de um fogo todo celeste, seus pensamentos se iluminavam, e ele chegava àquela transformação em Deus de que tantas vezes nos fala nas páginas mais ardentes de seus escritos. Dissera a si mesmo que meditar essas coisas era sabedoria por excelência. Nelas encontrava a perfeição da justiça, a plenitude da ciência, as riquezas da salvação, a abundância dos méritos. E tudo, para ele, consistia em conhecer Jesus e Jesus crucificado. Elevava também o espírito às alturas celestes, para contemplar ali a bem-aventurança inebriante dos santos, escutar a melodia dos anjos e percorrer aquelas imensas moradas onde, dizia ele, veremos aquele que é bendito por todos os séculos, o amaremos, com ele conversaremos, e o louvaremos por toda a eternidade. Quando sua atenção se fatigava, lançava ao céu um olhar amoroso, e esforçava-se assim por tender, de corpo e alma, ao Senhor, e por colocar o seu coração onde estava o seu tesouro. A modéstia acompanhava cada um de seus atos e o mantinha afastado de toda dissipação exterior. A doce alegria de seu semblante manifestava ao exterior a alegria de que sua alma se achava inundada. Considerava-se o mais vil, o mais miserável e o mais indigno da comunidade. Os demais noviços eram, a seus olhos, como tanto superiores, que ele se esforçava por antecipar em todas as circunstâncias. Apressava-se em lhes acudir e em tomar para si os ofícios mais abjetos. Sentia-se feliz quando lhe era dado cumpri-los. Praticava desde então aquilo que mais tarde devia ensinar. A virtude soberana de um religioso, dizia ele, é a humildade.
É ela que o cura, o aperfeiçoa e o guarda. Sem humildade, não se pode adquirir virtude alguma, nem conservar perfeição alguma. Ela é o fundamento venerável e sólido das virtudes. Se vem a abalar-se, todas as outras desmoronam. Mas, como a humilhação é o caminho que conduz à humildade, que os religiosos jamais se envergonhem de abraçar práticas humilhantes, que não recusem com facilidade os ofícios da humildade, que não procurem enobrecer com louvores os encargos que lhes são confiados. Os dias corriam velozmente naquela solidão, alheia aos ruídos da terra e acessível unicamente às inspirações do céu. Dedicado à prática de todas as virtudes, amado de Deus e dos homens, o santo noviço viu chegar, com uma alegria indizível, o momento em que lhe seria dado consumar irrevogavelmente seu sacrifício. Fez a profissão nas mãos do superior geral com redobrada fervorosa disposição. Comprometeu-se a observar sem reserva os rigores da regra, a seguir o desprezo que o Deus Supremo teve pelo mundo e a insignificância dos homens, e mereceu receber com abundância aquela bênção tão desejada pelo humilde Francisco de Assis aos novos professos de sua ordem, no momento de seu renunciamento ao mundo. Pouco depois de seus votos, seus superiores o enviaram para concluir os estudos na Universidade de Paris, que era então a mais renomada do mundo católico. Alexandre de Hales, da Ordem dos Frades Menores, ali ensinava teologia. Logo distinguiu Boaventura entre todos os seus discípulos. O recolhimento habitual e a doce gravidade do novo religioso, sua modéstia e candura enchiam-no de júbilo e admiração, e muitas vezes ouvia-se dele esta exclamação: este jovem não pecou em Adão. Ao vê-lo penetrar com uma facilidade verdadeiramente surpreendente nas questões mais árduas da teologia, ao escutar sua palavra naturalmente persuasiva, o mestre lisonjeava-se de que a Ordem de São Francisco contava um grande homem a mais, e que a Igreja um dia se regozijaria naquele estudante confiado a seus cuidados. Tudo concorria para atrair a nosso santo o respeito e o amor. No meio daquela multidão de jovens, dos quais muitos levavam vida de dissipação e desordem, ele brilhava como um astro pela prática de todas as virtudes. Alheio a tudo quanto não se referia ao fim sublime de sua vocação, estava em Paris tão calmo e pacífico como se estivesse sepultado na mais profunda solidão. O amor divino há muito ferira seu coração, e ele se aplicava a abri-lo cada vez mais a esse amor por todos os meios possíveis. A Sagrada Escritura, objeto habitual de suas meditações desde o tempo do noviciado, fazia-lhe saborear suaves delícias. Os escritos dos padres e dos autores eclesiásticos animavam-no cada vez mais no espírito de devoção. As obras exteriores vinham em seu auxílio, e, entre elas, deve-se contar antes de tudo cuidado para com os doentes e os leprosos. Não somente durante os dias de seu noviciado e os primeiros anos de vida religiosa, em que o fervor torna mais fáceis ao homem os triunfos sobre si mesmo, mas também no meio das solicitações do ensino público e do governo de sua ordem, São Boaventura manifestou sempre o mesmo zelo e a mesma prontidão. Jamais se viu arrefecer sua ternura, nem diminuir seu ardor piedoso. Os doentes foram, em todos os tempos, o objeto mais caro de seus pensamentos. Quanto mais repugnantes e perigosas eram suas enfermidades, tanto mais ele se aplicava a servi-los com amor. A maior parte de seus dias passava-se nesses piedosos ofícios. Dir-se-ia que, livre de qualquer outro encargo, o filho de Francisco de Assis havia recebido por missão o cuidado dos enfermos. Entretanto, quando subia ao púlpito para comentar as Sagradas Escrituras ou expor os segredos mais impenetráveis da teologia, as lições do mestre nada perdiam em clareza nem em profundidade, apesar dessas longas horas consagradas a enxugar lágrimas e suavizar as amarguras do sofrimento. A caridade parecia ter iluminado sua inteligência. Os ouvintes perguntavam-se, cheios de admiração, de onde tirar aquele jovem religioso uma doutrina tão luminosa e tão sublime. A essas obras de caridade ele unia os exercícios mais próprios para alimentar a piedade. Buscava sua força na oração, na meditação, no exame frequentemente reiterado de suas necessidades interiores e de sua miséria, na prática frequente da comunhão, na confissão quase diária das faltas mais leves, na mortificação e nos atos de profunda humildade. Era por esses meios que alcançava a paz e a alegria da alma, e que, no meio do mundo, continuava a saborear as consolações celestes do noviciado. Consolações do noviciado. Contudo, sua felicidade não era inalterável. Amarguras o atravessavam, e, como todos os filhos privilegiados do Senhor, devia comprar com penas as divinas suavidades do espírito. Vieram para ele os dias de provação, como vieram para São Bernardo, como vieram mais tarde para Santo Inácio, São Francisco de Sales, e para aquela multidão de almas de elite chamadas a uma virtude eminente. Um temor excessivo apoderou-se de seu coração e o manteve, durante vários dias, afastado da mesa sagrada. A presença de seu Deus na Eucaristia o penetrava de temor. Ardia no desejo de se aproximar,
Sua piedade o impelia a fazê-lo todos os dias, mas a visão de sua indignidade paralisava-lhe os passos. Definhava, pois, entre o amor e o temor, quando o próprio Salvador, tocado de compaixão, pôs termo às suas penas. Certa vez, assistindo à missa e achando-se inteiramente absorto na meditação da paixão de Jesus Cristo, uma parte da hóstia consagrada pelo sacerdote veio colocar-se milagrosamente sobre seus lábios. Imediatamente foi inundado por um torrente de delícias inefáveis. Seus temores dissiparam-se, sua alma recobrou a confiança e a paz. Suas comunhões tornaram-se mais frequentes, e cada uma delas foi, para ele, fonte de consolações sempre novas. Outra dor veio entristecê-lo no meio de seus estudos. O mestre que ele amava e que tão bem o havia julgado foi-lhe arrebatado pela morte. Nessa mesma ocasião, São Boaventura foi chamado ao sacerdócio. Havia já muito tempo que se preparava para ele com jejuns, orações e boas obras. Sua fé profunda lhe mostrava como cume de toda a honra, e sua humildade fazia-o temer os encargos do ministério, como estando acima de suas forças. Apresentou-se, pois, com as disposições mais próprias a atrair sobre si a abundância das graças celestes. Seu coração abriu-se, naquele dia, a ímpetos de amor mais ardente, e sua devoção, já tão viva para com o augusto sacramento de nossos altares, recebeu novos acréscimos. Mais tarde, compôs 2 tratados sobre a preparação para a missa. Eis algumas das palavras deste santo, desvelando a seus irmãos os sentimentos de que se achava repleto e que desejava acender neles. Quando vos aproximardes deste sacramento, diz ele, guardai-vos de vos deixardes abalar pela dúvida, e de ser como cego que andas a palpadelas. Mas sujeitai-vos inteiramente a Deus, e mantende vossa alma cativa sob o jugo da fé, que se vos apresenta fortalecida por testemunhos tão imponentes. Com efeito, que dúvida podeis levantar contra este sacramento, instituído por Jesus Cristo de maneira tão expressa e tão clara, ensinado pelos apóstolos e por todos os santos doutores da Igreja, prefigurado durante tão longa série de séculos, e confirmado por tantas cerimônias, milagres, prodígios e santas observâncias, que são como testemunhos palpáveis de sua verdade. Tirai da Igreja este sacramento, que restará no mundo, senão o erro e a infidelidade. Vereis então se o povo cristão não será como um rebanho disperso, e se não mergulhará na idolatria, como o restante dos infiéis. É por este sacramento que a Igreja se sustenta, que a fé se robustece, que a religião de Jesus Cristo se conserva em sua juventude, e o culto de Deus em seu vigor. Foi por isso que o Salvador disse, eis que estou convosco até a consumação dos séculos. Aquele que não se aproxima, priva-se de todas as vantagens que resultam da Santa Comunhão, e essas vantagens são a remissão dos pecados, o enfraquecimento da concupiscência, a iluminação do espírito, a refeição interior, a incorporação em Jesus Cristo e em seu corpo místico, o fortalecimento na virtude, a força contra o demônio, a certeza mais inabalável da fé, o aumento da esperança, o abrasamento da caridade. Além disso, ele não cumpre o ministério de suprema dignidade que lhe foi confiado, nem exerce o ofício pelo qual rende a Deus a homenagem que lhe é devida. Rejeita o viático da peregrinação e expõe-se assim ao perigo de morrer, pois, ao não receber como alimento o corpo de Jesus Cristo, destinado a sustentar a vida, torna-se como um membro ressequido, que já não participa do alimento do corpo a que pertence. Enfim, tanto quanto está em si, torna-se estranho ao culto e à adoração que deve ao seu Criador, e ingrato a seus benefícios. Examinai em que estado e com que disposições vos aproximais. Este pão celeste e vivificante não pode ser fonte de vida nem alimento para os membros mortos e cortados de sua cepa. O sacramento é verdade, recebido pelos indignos, mas não a coisa do sacramento, isto é, a graça de Jesus Cristo e a união da caridade. A boca o come, mas o espírito permanece-lhe estranho. O corpo se nutre dele, mas o coração não extrai dele força alguma. Engole-se como um caroço que não sofre nenhuma alteração, e ele não vivifica a alma, não se lhe incorpora, não se lhe une. Mas, antes, cedendo a seu horror, o Salvador vomita essa alma como um cadáver podre, bom apenas para tornar-se presa das feras e das aves selvagens. Ó homem de Deus, seja o Senhor o objeto de vossos votos e de vossos desejos, e considerai quais afeições, quais sentimentos vos movem a celebrar nossos sagrados mistérios. Seja a vossa consciência que vos atraia, a lembrança de vossas faltas passadas, na esperança de serdes, por Jesus Cristo, como por uma vítima de expiação, purificado de vossos pecados. Seja a vista e a consideração de vossa enfermidade que vos levem a chamar a vós o Salvador, como médico apto a fortalecer vossa fraqueza. Seja o peso da tribulação, a fim de que, por aquele que tudo pode, sejais libertado de toda adversidade,
protegido contra toda aflição, seja o desejo de alcançar alguma graça ou favor espiritual, por aquele a quem o Pai Celeste nada pode recusar. Seja o reconhecimento por todos os benefícios temporais e espirituais concedidos a vós e aos outros. A caridade e a compaixão para com o próximo, tanto para os vivos como para os mortos. A honra de Deus e dos santos, e o amor e a afeição que levais a Deus, a fim de que, depois de vos unir intimamente a Ele, nutrindo-vos dele espiritualmente, o abraceis com delícias dentro de vós mesmos, seja a sede e a necessidade de oferecer ações de graças. O desejo de ser despurificado de toda a mácula do corpo e da alma, subtraído a todos os perigos e tentações, unido inseparavelmente a Jesus Cristo, vosso Salvador, e mantido em seu amor. Que fé, que ardor, que santas disposições enchiam a alma de boa-ventura todas as vezes que lhe era dado oferecer o augusto e adorável sacrifício. Sua devoção manifestava-se por lágrimas abundantes, e a humildade que impregnava seus menores movimentos durante essa ação era, para os fiéis presentes, uma pregação eloquente que lhes dizia com que sentimentos de amor, de veneração, de terna piedade deviam unir suas súplicas às do Salvador imolado e aniquilado pelos pecados e pelas necessidades do mundo. Essa piedade tão ardente, nosso santo a conservava ao longo de todo o dia. Amava ir à igreja para entreter-se com seu Salvador, e recomendava esta prática a seus irmãos. Como São Francisco, seu bem-aventurado pai, à vista dos bons sacerdotes alegrava-o e enchia-o de júbilo, porque sabia quanto Deus é neles honrado, mas também a simples lembrança dos sacerdotes infiéis à sua sublime vocação traspassava-lhe o coração de dor e enchia-o de amargura. Expressava sua indignação com o zelo digno dos profetas. Ai de nós! Exclama ele, quantos sacerdotes há hoje infelizes e descuidados de sua salvação, que comem o corpo de Jesus Cristo no altar como se fora carne de vis animais, que, cobertos e manchados de abominações, não coram de tocar com mãos infames, de beijar com lábios impuros o Filho de Deus, o Filho unigênito da Virgem Maria. Sim, não temo dizê-lo, se Deus se compraz no sacrifício de tais homens, então é mentiroso, faz-se companheiro dos pecadores. Não, tais homens não são sacerdotes, mas sacrílegos. Não são cristãos, mas hereges, pois, sem dúvida, se tivessem uma fé sincera e verdadeira, temeriam entregar-se ao pecado, ou ao menos se absteriam de celebrar. Tais eram os sentimentos de São Boaventura, cujas virtudes difundiam, no meio de seus irmãos e condiscípulos, o bom odor de Jesus Cristo, quando foi encarregado de ensinar. Suas lições limitaram-se, a princípio, ao interior de sua comunidade, onde teve por missão formar, nas ciências sagradas, os recém-chegados, mas, em breve, viu-se compelido a dirigir-se a um auditório mais numeroso. As esperanças que fizera nascer durante seus estudos não permitiam a seus superiores mantê-lo por mais tempo oculto às necessidades de uma multidão de estudantes sedentos de instrução. Recebeu, pois, a ordem de apresentar-se em público. São Boaventura conquistou em breve os sufrágios de seus ouvintes. Amavam escutar seus ensinamentos, impregnados de tão viva clareza, e seguir, em suas profundas elucidações, aquele jovem que se tornou mestre consumado numa idade em que outros mal haviam entrevisto os misteriosos segredos da ciência. Admiravam sobretudo aquela modéstia que parecia esquecer-se de si mesma, e nem sequer suspeitar daquilo que havia de extraordinário numa exposição tão firme e tão invencível das verdades da fé. Em todo o curso de suas doutas exposições, não se cessa de admirar o teólogo que expõe, discute e defende os direitos inalienáveis da verdade, o valente combatente aplicado a repelir o erro até seus últimos redutos, e, ao mesmo tempo, o piedoso místico, zeloso não só em iluminar seus ouvintes e mantê-los em guarda contra as astúcias do erro, mas também em penetrar-lhes a alma com devoção, confiança e amor. Quando se lhe apresenta a ocasião, no meio de suas graves demonstrações, de falar a linguagem do coração, ele a aproveita. Ou, antes, falar sem talvez se dar conta, tanto lhe é natural. Que há de mais terno e afetuoso do que as seguintes palavras: a lei nova acrescentou à lei antiga, mas nem tudo que se acrescenta a uma coisa é um peso. Certas adições, ao contrário, são um alívio. Tais são as asas para o pássaro, as rodas para o carro, as velas para o navio. Assim são os acréscimos feitos pelo Evangelho à lei antiga. Servem para aumentar a caridade. Ora, a caridade é a asa que nos eleva acima da terra, a roda do carro destinado a conduzir-nos e a impulsionar-nos às boas obras, a vela que nos faz atravessar as águas da tribulação e da tentação. Nosso santo não era apenas um teólogo sublime, mas também um filósofo profundo. O trabalho e a oração faziam suas delícias. Ocupava-se com os mistérios da vida e da morte de nosso Senhor Jesus Cristo, e fazia-o com tal devoção que lágrimas abundantes lhe corriam dos olhos. Para comunicar aos outros o que sentia sobre esses assuntos,
Compôs um opúsculo formado de meditações para todos os dias da semana, cujas elevações e colóquios são tão cheios de unção e de ardor, que não se pode lê-los atentamente sem sentir no coração vivos impulsos de amor divino e sem conceber um grande desejo de perfeição. Por isso disse um autor grave que os discursos espirituais de São Boaventura não são discursos inflados pela pompa da eloquência mundana, mas inflamados pelo fogo do amor celeste. Compôs também excelentes tratados sobre a oração mental, nos quais explica divinamente a diferença entre a meditação e a contemplação, as diversas formas de uma e de outra, suas causas, seus efeitos, seus graus, o uso que delas se deve fazer e o tempo que lhes convém dedicar, o que mostra quão profundamente estava versado nesse exercício angélico. Escreveu ainda sobre a oração vocal, que sempre foi grandemente estimada pelos santos doutores, contanto que se faça com recolhimento de espírito e atenção. E, para dar dela alguns exemplos, além dos grandes ofícios prescritos pela Igreja, compôs, em favor de São Luís, um pequeno ofício da Paixão de Nosso Senhor e outro da Santa Cruz, com diversas orações muito devotas, que os fiéis ainda hoje recitam com grande fruto. Foi sempre profundamente afeiçoado à Santíssima Virgem, e, como lhe tributava toda a honra e todo o amor que um filho deve a uma mãe de tão grande merecimento, fazia também o que podia para que todos a honrassem e amassem. Foi com esse intento que compôs os livros chamados O Maná e O Espelho da Gloriosa Virgem, juntamente com o Saltério ou Pequeno Ofício, e uma multidão de orações em sua honra. Enfim, sua aplicação era tão intensa, que frequentemente perdia o uso dos sentidos e era arrebatado em êxtase, e seu coração, então, como o de um serafim, ardia inteiramente nas puras chamas da caridade, e é isso que lhe mereceu o nome e o augusto título de homem seráfico. Sua doutrina, que nascia de sua união com Deus, foi sempre sã, ortodoxa e conforme aos sentimentos dos padres e aos decretos dos concílios. Nela se vê uma erudição profunda, um raciocínio sólido e uma sábia variedade de coisas divinas e humanas que a tornam sumamente agradável. Mas o que lhe é próprio é que nunca difunde suas luzes ao espírito sem, ao mesmo tempo, imprimir piedade no coração. Pode-se, pois, afirmar que, se a força e a assiduidade nos estudos o haviam elevado a certos graus dessa ciência sublime, ele recebeu sua melhor parte por infusão divina. Aquele que ilumina tão maravilhosamente do alto das montanhas eternas havia se comprazido em derramar seus raios no espírito desse grande doutor, como em um espelho puríssimo e perfeitamente disposto. Como lia com assiduidade os escritos dos santos doutores, escolheu deles as passagens mais notáveis, coordenou-as e delas compôs um conjunto apto a auxiliá-lo na meditação, na pregação e no ensino da teologia. Dividiu sua obra em 4 partes e deu-lhe o nome de Aljava, Carcois. Todo o conteúdo é tirado das sentenças de São Gregório, Papa, de Santo Ambrósio, de Santo Agostinho, de São Jerônimo, de São Cipriano, de Cassiodoro e de vários outros doutores ilustres da Igreja. Era ali, depois da Sagrada Escritura, que ele se propunha buscar as setas de que necessitasse, fosse contra si mesmo, fosse contra os outros. Esse livro abrange tudo quanto pode interessar a um cristão, instruí-lo em seus deveres, afastá-lo do vício, preservá-lo do perigo e ajudá-lo a caminhar pelos caminhos da virtude. Tinha também tal afeto pelo estudo da Sagrada Escritura, que, para imprimi-la mais profundamente na memória, escreveu de próprio punho 2 exemplares da Bíblia, dos quais um se conserva em Bagnareia, lugar de seu nascimento, no mosteiro de sua ordem, e o outro na Biblioteca Borromeana, em Milão. Não é, pois, de admirar que conhecesse tão bem o Antigo e o Novo Testamento, e que fizesse sobressair tão perfeitamente seu estilo em todas as suas obras, tanto teológicas como espirituais. Nesse mesmo tempo, impelido pelo grande amor que tinha às ciências sagradas, e ainda mais pela ardente caridade que nutria por seus confrades, compôs alguns outros pequenos tratados, cujos exemplares entregou como esmola a um de seus conventos, para lhe proporcionar algum alívio numa extrema pobreza que então o afligia. Mas o que devemos admirar é que essas ocupações tão consideráveis não o impediam de estar, de dia e de noite, presente aos ofícios divinos, às orações, aos exercícios comuns e às demais observâncias regulares de sua ordem. Enquanto nosso santo ensinava sob os aplausos de todo Paris e cativava as inteligências, a ordem de São Domingos era representada na universidade por um religioso não menos brilhante e não menos ilustre, Tomás de Aquino. Essas 2 grandes luzes da Igreja e esses 2 admiráveis doutores, o seráfico e o angélico, contraíram uma aliança tão santa e tão perfeita, que se pode justamente compará-la àquela bela união que São Basílio e São Gregório Nazianzeno conservaram sem inveja, não somente enquanto estudavam juntos em Atenas, mas também nos outros ofícios de sua vida. Nossos 2 santos receberam ao mesmo tempo seu diploma de bacharel e, tendo sido escolhidos por seus superiores para professores de filosofia e teologia nas escolas de suas respectivas ordens, iniciaram simultaneamente esses encargos e subiram juntos, no mesmo dia, às cátedras públicas.
A reputação que São Boaventura havia adquirido aumentava de dia para dia, pois sua doutrina foi sempre tão eminente, tão metódica e tão cheia de unção, pelo perfume de santidade que respira e inspira, que mereceu os louvores dos maiores personagens de seu tempo e de todos os séculos que o seguiram. É preciso ouvir, sobre este assunto, o sábio e piedoso chanceler de Paris, João Gerson. Não sei, diz ele em seu Tratado dos Livros, se a Universidade de Paris jamais teve doutor semelhante a Boaventura. E em outro lugar, se me perguntardes qual, de entre todos os doutores, me parece o mais perfeito, responder-vos-ei, sem prejuízo dos demais, que é Boaventura, porque é sólido, seguro, piedoso e devoto em tudo o que diz, e não sobrecarrega suas lições com questões curiosas e inúteis. E um pouco adiante, não há doutrina mais elevada, mais divina, mais salutar, nem mais encantadora para os verdadeiros teólogos, do que a sua, e podem-se aplicar-lhe justamente aquelas palavras que Nosso Senhor disse de São João, era uma lâmpada ardente e luminosa. Enfim, numa epístola expressamente dedicada a esse assunto, acrescenta que esse grande homem deve ser chamado ao mesmo tempo doutor seráfico e doutor querúbico, porque, de um lado, inflama a vontade, e, de outro, instrui e ilumina o entendimento, coisa que nenhum outro faz com igual força e igual unção. Como ele unia de modo tão perfeito, em sua pessoa, a santidade com a ciência, foi, à idade de 36 anos, o que correspondia ao 13º ano de sua profissão religiosa, unanimemente eleito ministro-geral, mesmo em sua ausência, por um capítulo que se realizou em Roma, na presença do sumo pontífice Alexandre IV, que quis presidir pessoalmente aquela assembleia. Se tal cargo era uma grande honra para um religioso de tão pouca idade, era, por outro lado, extremamente penoso, tanto por causa da extensão da ordem, que já era muito considerável, quanto pelos diversos distúrbios que a agitavam. Mas, durante os 18 anos em que nosso santo foi seu chefe, governou-a sempre com tanta prudência e sabedoria, que em tudo nela conservou ou restabeleceu a devida ordem e justa disposição. Servia-se mais da força do bom exemplo do que do peso de sua autoridade para confirmar os bons em seu primeiro fervor, e preferia, tanto quanto podia, a doçura e a misericórdia às ameaças e às penas, para reconduzir ao dever aqueles que dele se haviam afastado, a exemplo de São Francisco, que jamais fechava as entranhas de sua piedade aos que, tocados de verdadeira dor, se dispunham a mudar de vida. Poder-se-ia objetar que agiu com certa severidade para com o venerável padre João de Parma, seu predecessor, personagem ilustre em santidade e em milagres, o qual, depois de ter trabalhado com grande fruto pela reconciliação dos gregos com a Santa Sé, havia voluntariamente renunciado ao generalato, e que, desde então, deu grandes exemplos de humildade e de paciência num pequeno convento onde se retirara. Mas é certo que São Boaventura o fez unicamente por necessidade. Esse antigo geral, sendo acusado de favorecer os erros do abade Joaquim, erros condenados no Concílio de Latrão, nosso santo não podia dispensar-se de chamá-lo a juízo e de fazer decidir sua causa, na qual parecia estar interessada toda a Igreja. A ociosidade era-lhe insuportável, além dos breves momentos que não podia recusar ao sono e às outras necessidades da vida, assim como o tempo que os assuntos de seu ofício lhe roubavam necessariamente, empregava todo o restante em oração ou em escrita. É isso que nos produziu aquelas sábias interpretações do Antigo e do Novo Testamento, aqueles ricos comentários sobre o Mestre das Sentenças e aquele grande número de opúsculos que compõem os 3 últimos tomos de suas obras, nos quais as almas santas encontram um maná escondido e uma doutrina que é, verdadeiramente, espírito e vida. Embora tivesse composto parte desses escritos antes de ser elevado à primeira prelatura de sua ordem, somente após sua eleição os terminou e aperfeiçoou. Um dos principais é a vida de seu pai seráfico, São Francisco, a quem se julgava devedor pela saúde recuperada em sua infância, bem como por uma infinidade de outras graças que recebeu da bondade de Deus. Essa obra, que ele somente empreendeu a pedido do capítulo geral reunido em Narbona, no ano de 1260, é tão extraordinária e elevada, que não se deve considerá-la tanto como fruto de seu engenho, mas como produção do Espírito de Deus, que lhe inspirou os pensamentos e as expressões. Enquanto a compunha em Paris, o doutor Angélico, que, pelo vínculo da caridade, sempre se manteve perfeitamente unido a tão grande homem, tendo vindo visitá-lo sabendo que ordinariamente se ocupava nessa composição, não quis interrompê-lo sem antes verificar se não estava demasiadamente aplicado. Espiou, pois, por uma fresta da porta de seu aposento, como relatam os anais de São Francisco, e o viu em estado de alta contemplação, milagrosamente elevado acima do solo. Voltando-se então para os frades das 2 ordens que o acompanhavam, disse-lhes estas belas palavras: deixemos em paz o santo que trabalha por outro santo. Assim, o doutor Angélico canonizou o seráfico, e, embora ainda o visse nas fraquezas do corpo mortal,
não hesitou em proclamá-lo santo, como se já gozasse do estado imutável da bem-aventurança. Admira-se, à primeira vista, que um homem tão ocupado, obrigado por seu cargo a visitar sem cessar as províncias e conventos, a reunir com frequência os capítulos gerais e a resolver todos os negócios e os litígios que diariamente surgiam na vasta extensão da ordem dos menores, o que o levou a realizar grande número de viagens, tenha podido encontrar tempo para compor obras tão belas, tão eruditas e tão perfeitas, e sobretudo que tenha conseguido conservar aquele espírito de piedade e de devoção que nela se vê correr por toda parte com tanta suavidade. Mas deixaremos de nos surpreender, se considerarmos o que ele respondeu certo dia ao mesmo São Tomás de Aquino, quando este lhe pediu que dissesse de qual livro tirava uma doutrina tão elevada e uma eloquência tão cheia de unção. Meu livro, disse-lhe, é o crucificado, é dele que tiro tudo o que dito e tudo o que escrevo. Com efeito, que haverá de impossível, quando se bebe incessantemente dessa fonte que jamais pode secar? Quando, longe de confiar em suas próprias luzes e talentos, alguém se abandona inteiramente aos movimentos e inspirações do Espírito de Jesus Cristo. Quando, para escrever e compor, se põe nas mãos de Deus como um pincel nas mãos de um pintor, ou como uma pena nas mãos de um escritor, sem dúvida, age-se e trabalha-se por si mesmo, mas não se age, nem se trabalha, senão na dependência da luz e da aplicação que se recebe de Deus. Assim procedia São Boaventura, de quem podemos dizer o que São Dionísio dizia de São Hieroteu: ele estava sob impressão das coisas divinas. Esses trabalhos, que poderiam ocupar vários homens, não impediam de pregar o Evangelho, seja para firmar os justos na piedade, seja para arrancar os pecadores do abismo de seus crimes. Não havia necessidade alguma da igreja a qual ele deixasse de levar pronto remédio, ora por seus escritos, ora por suas orações, negociações e advertências. Enquanto percorria as diversas províncias da Europa para prevenir ou corrigir os desregramentos que começavam a infiltrar-se em sua ordem, não deixava passar ocasião alguma de falar aos príncipes, aos bispos, aos magistrados e aos corpos das cidades, pelo bem da fé e da religião e pelo restabelecimento da piedade no mundo. Quantos missionários enviou às nações mais bárbaras, para iluminá-las com a luz do Evangelho? Quantos pregadores não mandou aos reinos cristãos, para pregar a guerra santa contra os tártaros, os sarracenos, os turcos e outros povos infiéis que se lançavam sobre a herança do Filho de Deus? E como esse zelo era acompanhado de uma profunda humildade, que o levava a atribuir a Deus somente toda a glória de suas ações e todo o êxito de seus empreendimentos, a bondade infinita, que se compraz em exaltar os humildes e humilhar os soberbos, o honrou com o dom dos milagres. Estando em Leão, ressuscitou o filho de uma piedosa viúva, que fora por ele consolada e que o suplicava, entre lágrimas, que lhe restituísse aquele filho, que era a consolação e o amparo de sua velhice. Dissemos já, na vida de Santo Antônio de Pádua, que nosso santo ministro-geral assistiu à abertura de seu túmulo e à translação de suas relíquias, e que, encontrando sua língua incorrupta, a dirigiu uma apóstrofe muitíssimo comovente, o que aconteceu no ano de 1263. Pouco depois, celebrou o capítulo geral em Pisa. Como tinha uma devoção singular à Santíssima Virgem, dentre outras constituições mandou ordenar que, em toda sua ordem, desde o Natal até a Epifania, ao fim dos hinos se cantasse: Glória a ti, Senhor, que nasceste da Virgem, e no responsório da primeira hora, que nasceste de Maria Virgem. E que se celebrassem as festas da Conceição e da Visitação de Nossa Senhora, o que desde então passou a ser prática em toda a Igreja. Concluído o capítulo, dirigiu-se a Roma para prestar seus respeitos ao Papa Urbano IV, a quem ainda não havia saudado, e para lhe pedir um cardeal protetor em nome de toda a sua ordem. Sua Santidade ofereceu-lhe o cardeal Ancher Pantaleão, seu sobrinho, titular da Igreja de Santa Práxedes, mas o santo, que desejava um protetor esclarecido e experiente nos assuntos, rogou-lhe, em nome de seu capítulo, que lhe concedesse antes o cardeal João Gaetano dos Ursinos, a quem São Francisco, por inspiração profética, recomendara sua instituição quando ainda era uma criança, o que o Papa lhe concedeu. Obteve com maior dificuldade para seus religiosos a dispensa da condução das religiosas de Santa Clara, que lhes parecia demasiado onerosa e de servidão insuportável, e sobre a qual São Francisco dissera: temo que, Deus privando-nos de mulheres, o demônio, para nos afligir, tenha-nos dado irmãs. Nosso santo, porém, obteve essa dispensa. O Papa declarou por bula que os irmãos jamais foram obrigados a prestar-lhe serviço, e que não fizeram até então por direito de justiça, mas somente por caridade. Contudo, pouco depois, o novo protetor fez tantas instâncias junto a nosso santo e aos principais da ordem para retomar aquela condução que os irmãos tiveram desde os tempos de seu bem-aventurado fundador, que acabaram por se sentir forçados a consentir, sob a condição, porém, de que as irmãs reconhecessem, por atos autênticos, que não estavam em modo algum obrigados a essa assistência, e que,
prestando-a livremente e de boa vontade, poderiam dela se desligar quando desejassem. Esse grande santo, detendo-se num convento da Itália a caminho do capítulo de Pisa, deu uma prova eclatante de sua humildade e de sua caridade para com seus irmãos. Um de seus religiosos, atormentado por grande tribulação, não podendo aproximar-se dele para falar-lhe, devido à demasiada multidão que o cercava ou compunha sua comitiva, resolveu sair da cidade e esperá-lo alguns quilômetros, pelo caminho. Ao avistar o digno ministro-geral, aproximou-se e lhe disse: Meu reverendíssimo padre, tenho grande necessidade de falar convosco para minha consolação. Suplico-vos humildemente que não desprezeis vosso servo que, por ser o último dos irmãos, não deixa de estar sob vossa autoridade e confiado a vossos cuidados. São Boaventura, ouvindo, separou-se imediatamente dos que o cercavam e, sentando-se no chão, em plena campina, junto daquele pobre religioso, escutou, com paciência e tranquilidade maravilhosas, tudo quanto quis lhe dizer, e deu-lhe a consolação e os remédios que poderia desejar em sua aflição. Seus companheiros, que o aguardavam, achando aquele encontro demasiado longo, começaram a se impacientar e a queixar-se, dizendo entre si que o ministro-geral não devia rebaixar-se tanto a ponto de deter-se assim para um irmão menor que encontrava ao passar, enquanto os principais de sua ordem que o acompanhavam permaneciam de pé no meio do caminho. Ao reencontrá-los, percebeu bem que estavam descontentes, mas acalmou-os com estas excelsas palavras: Não me foi permitido, irmãos, agir de outro modo, pois não sou senão ministro e servo, e este bom religioso é o mestre. Não sabeis o que dispõe expressamente nossa regra? Que os ministros, assim diz ela, recebam sempre os religiosos com doçura e caridade, e se comportem tão familiarmente com eles, que cada inferior possa aproximar-se deles e lhes expor seus sentimentos, como o mestre faz com seu criado. Esse estatuto, que frequentemente tenho presente, nos mostra que os ministros devem ser servos de todos os irmãos. Julgai, pois, se não devia eu submeter-me à vontade deste bom irmão como a do meu mestre, e compadecer-me de sua dor e enfermidade. Admirável lição para todos os superiores das ordens religiosas e das congregações. Ensina-lhes que, longe de tornar difícil o acesso de seus irmãos pelo excesso de pompa de suas pessoas ou de suas comitivas, devem, ao contrário, estar sempre prontos a recebê-los, ouvi-los e aliviar-lhes as penas. E devem considerar-se servos destinados à consolação e ao auxílio dos irmãos, e não potências absolutas, cuja autoridade se reduz a fazê-los gemer sob o peso de um jugo insuportável. Após a morte do Papa Urbano IV, Clemente IV foi eleito em seu lugar para governar a Igreja. Este sábio pontífice teve não menos estima e afeição por São Boaventura do que seus predecessores, e o fez manifestar de modo muito destacado, pois a sé arquiepiscopal de York, na Inglaterra, uma das mais importantes da Europa, tendo ficado vaga, 1265, e a nomeação cabendo-lhe por nulidade da eleição feita pelos cânones. Nomeou nosso santo ministro-geral e lhe fez entregar as bulas com ordem de se submeter a ela. Mas esse homem admirável, que colocava toda sua glória em seguir os passos do Jesus Cristo humilhado, preferindo a pobreza e a abjeção de seu estado religioso às riquezas e ao esplendor de tão alta prelazia, mal recebeu as bulas, deixou suas ocupações ordinárias e foi ajoelhar-se aos pés de sua santidade para rogar-lhe a dispensa daquela obediência. Fê-lo com tanta força e constância, que Clemente, encantado com tão rara modéstia e desprendimento tão generoso, acabou por se deixar vencer por suas orações e aceitou sua renúncia, dizendo-lhe estas palavras do eclesiástico: Permanece no estado que teu pai te marcou, e busca nele teus mais doces colóquios, e envelhece no cumprimento dos mandamentos que recebeste do céu. Em 1266, São Boaventura presidiu ao capítulo geral da Ordem, em Paris, onde se aplicou a acalmar as divisões surgidas entre alguns inquisidores de sua ordem e os dos frades pregadores. Sua sabedoria, sua elevada prudência e, sobretudo, aquela doçura a qual seus contemporâneos não conseguiam resistir, lograram conciliar tudo. Soube fixar os interesses de cada parte e fazer prevalecer os interesses sagrados e inalienáveis da Santa Igreja. Clemente IV, tendo recebido reclamações contra vários frades menores, informou São Boaventura, advertindo a empregar toda a sua autoridade para pôr fim ao mal. O piedoso ministro-geral comunicou aos ministros provinciais, reunidos em Paris, essas queixas de um pontífice tão ternamente afeito a seus irmãos. Depois, dirigiu uma circular a todas as províncias da ordem, na qual se queixa do modo de agir demasiado brando de certos superiores, das idas inúteis de vários religiosos, de sua inconveniência em pedir, de seu zelo em erguer edifícios demasiado suntuosos, e do fato de que alguns não temem, em suas pregações, atacar os prelados. Em 1269, São Boaventura, sempre ocupado com os interesses gerais da Igreja e sempre atento aos de seus irmãos, convocou um novo capítulo geral em Assis, na Úmbria,
que é o lugar do nascimento de São Francisco e da origem de todo o seu instituto, e ali fez promulgar belas constituições para o fortalecimento da observância regular. Foi nesse capítulo que ordenou aos pregadores de sua ordem que difundissem por toda parte a devoção do Ângelus Vespertino, para honrar o bem-aventurado momento da anunciação do anjo e da encarnação do Verbo. Seu entendimento, que compartilhava com vários doutores, era de que esses mistérios foram realizados à noite. Mas, mesmo admitindo a opinião comum de que fora meia-noite, não há hora mais própria para testemunhar universalmente essa gratidão do que a noite, pois à meia-noite pouca gente está acordada para cumprir tal dever. Assim, essa prática espalhou-se felizmente por todo o mundo cristão, e os papas a favoreceram posteriormente com várias grandes indulgências. São Francisco havia ordenado que todos os sábados se celebrasse, nos conventos, uma missa solene em honra da Santíssima Virgem. São Boaventura renovou essa ordem naquele capítulo e incumbiu os provinciais, os visitadores e os guardiães de assegurar que fosse observada. Ocupou-se também da reforma de alguns abusos que não havia conseguido erradicar completamente desde sua ascensão ao poder, mas um dos temas mais importantes daquele capítulo foi a cruzada. O santo ministro-geral falou sobre as desgraças da cristandade, e fê-lo com aquela unção penetrante que era característica de todos os seus discursos. Representou as diversas calamidades às quais a religião de Jesus Cristo estava sujeita, os desejos do chefe da igreja e sua confiança nos frades menores para uma empresa tão importante. Exortou os ministros a orar ardentemente e a alcançar o céu por suas súplicas, e depois a pregar a cruzada com zelo incansável, fazendo com que ela fosse pregada por homens especialmente escolhidos para esse santo ministério. Enquanto nosso santo se embriagava, em Assis, com o perfume deleitável das virtudes de São Francisco, e se comprazia em meditar, na presença do glorioso patriarca, sobre os deveres de sua função, foi chamado a retomar a pena para defender mais uma vez os pobres do Senhor. Um doutor de Paris, Girard de Abbeville, inimigo dos frades mendicantes, lançou contra eles um libelo anônimo, no qual exaltava a fuga da perseguição e da morte como ato próprio dos perfeitos e santos, atacava a abstinência e o jejum, considerando-os práticas adequadas apenas para os fracos e imperfeitos. Enaltecia a condição daqueles que possuíam bens e rebaixava dos pobres voluntários ao nível de uma vida baixa e perigosa. Por fim, esforçava-se por atacar e aviltar, por meio de sutilezas malignas, a pobreza e a humildade dos religiosos mendicantes. São Boaventura perseguiu, não com a amargura de um coração odioso, mas com a caridade ardente de uma alma calma e tranquila. Enfrentou um a um todos os argumentos de seu adversário, derrubando-os com a força de razões irrefutáveis e com uma abundância de doutrina digna de seu saber e de sua alta reputação. A apologia dos pobres, empreendida pelo mais eminente dos pobres, vingou dignamente os ultrajes de seus inimigos e pôs fim a essa nova investida do orgulho humilhado. São Boaventura possuía qualidades tão raras e heróicas que sua reputação voava por todo o mundo cristão. Encontrando-se a Santa Sé, vaga pela morte de Clemente IV, os cardeais permaneceram 3 anos reunidos em Viterbo, onde sua santidade havia falecido, para proceder à eleição de um novo papa. Não podendo chegar a um acordo sobre essa escolha, entregaram, por unanimidade, toda a eleição nas mãos de São Boaventura, e todos protestaram que reconheceriam aquele que ele lhes nomeasse, bem como ele próprio, se apresenta-se para tal dignidade. Este é o parecer de alguns historiadores, mas não é o que Vahdin e Rainaldi inseriram em seus anais. Segundo estes últimos, os cardeais concederam poder, não a São Boaventura, mas a 6 deles, para nomear aquele que julgassem mais adequado, mesmo que fosse um deles. Toda a participação que nosso santo teve nesse assunto foi, sem dúvida, contribuir para essa convenção e fazer o possível para que a eleição recaísse sobre Thibaut Visconti, arcediago de Liege, que então se encontrava em Jerusalém tratando dos assuntos da igreja e que, ao regressar, tomou o nome de Gregório X. Talvez também os 6 cardeais tenham deferido a ele essa nomeação e depois a tenham apresentado como feita por sua própria escolha, o que concilia bastante bem as duas opiniões divergentes sobre o assunto. Em 1272, São Boaventura presidiu pela 2ª vez o capítulo geral de sua ordem em Pisa. Ali promulgou uma ordenança digna de um santo inflamado pelas ardências da divina caridade. Como os frades menores deixavam no mundo parentes ternamente amados, cuja velhice se passava longe deles e terminava privada das consolações de seu amor, estabeleceu um vínculo de piedosa união e doce gratidão entre a ordem e as famílias cujos membros haviam contribuído para sua prosperidade. Determinou que todos os anos, antes do 1º domingo do Advento, se celebrasse um ofício solene em todas as casas dos frades, pelo descanso da alma de seus parentes falecidos. Essa ordenança permaneceu em vigor na ordem seráfica, e os séculos nada alteraram em constituição tão conforme aos votos da piedade e às exigências do amor filial. Pouco depois, o novo Papa,
considerando a necessidade que tinha de algumas pessoas eminentes em doutrina e santidade para o ajudar a sustentar o pesado fardo da Igreja Universal e para examinar e decidir com ele as grandes questões que deviam ser propostas ao Concílio Geral de Lyon, fixou seu olhar em São Boaventura e resolveu fazê-lo cardeal. O humilde servo de Deus, tendo sido avisado desse intento, retirou-se da Itália o mais cedo discretamente possível para evitar seu efeito, e, vindo a Paris, começou sua bela obra Visões da Igreja sobre o Exâmero, da qual ensinou publicamente uma parte. Mas esse artifício inocente não foi capaz de fazer mudar de resolução sua santidade. Ao contrário, ao saber onde ele se encontrava, enviou-lhe ordem expressa para que se apresentasse imediatamente em sua presença. São Boaventura, que, por ter comandado tantos anos, não havia esquecido a obediência, submeteu-se a essa ordem. Quando alcançou os confins da Toscana, foi repousar por alguns dias em seu convento de Migel, perto de Florença. 2 núncios, enviados para lhe apresentar o barrete cardinalício, ao saberem pelo caminho onde ele se encontrava, foram procurá-lo. Chegaram ao fim da refeição. Nosso santo lavava e enxugava, como de costume, a louça, conforme o uso da comunidade. A presença desses delegados não o surpreendeu, não se envergonhou de exercer diante deles um trabalho tão humilde, não quis interromper sua tarefa para recebê-los, mas, mandando-os conduzir a um aposento, tranquilamente terminou o que havia começado. Disse até que pendurou o barrete cardinalício num ramo de um corneiro que ficava próximo à cozinha, e Vahdin, nos Anais da Ordem de São Francisco, que compunha em 1628, assegura que o corneiro ainda existia em seu tempo, cheio de vida e verdura, e que era mostrado aos peregrinos que passavam por aquele convento. Quando a louça foi lavada, reuniu seus irmãos e lhes disse, gemendo, finalmente, irmãos, depois de cumprirmos os deveres de irmão menor, temos ainda de dobrar os ombros sob o peso deste ofício. Mas, acreditai em mim, os encargos do claustro são fáceis e salutares, enquanto os ligados às grandes dignidades são pesados e cheios de perigos. Depois, foi encontrar os enviados do soberano pontífice e os recebeu com todo o respeito e honra que sua missão exigia. O Papa o consagrou bispo de Albano, uma das 6 dioceses sufragâneas de Roma, geralmente atribuídas aos 6 cardeais presbíteros mais antigos. Entretanto, sua santidade, convocando um concílio geral em Lyon, com o intuito de prover as necessidades da Terra Santa, consumar a união dos gregos à Igreja Romana e reformar os costumes, São Boaventura não deixou de estar presente. Ali pregou, na segunda e na terceira sessão, sobre os temas propostos pelo Papa, e trabalhou intensamente nas conferências para garantir-lhes um feliz êxito. Alguns autores até afirmam que presidiu o concílio, mas, como o Papa esteve presente pessoalmente em todas as 4 sessões realizadas em seu tempo, tudo o que se pode afirmar é que teve, sob o Papa, a direção geral do concílio, e que, de fato, presidiu a todos os conselhos e assembleias realizadas especificamente para examinar ou negociar os assuntos a serem decididos nas sessões. Tantos cuidados não podiam conciliar-se com o governo da Ordem dos Frades Menores. Tornava-se cada vez mais difícil fazer frente a todos os deveres desse cargo e aos do cardinalato. São Boaventura abriu-se, pois, com Gregório, comunicando-lhe a intenção de entregar a outro cuidado de sua amada família. O Papa aprovou, e em 20 de maio, poucos dias depois da sessão do concílio, realizou-se o capítulo geral da ordem. Ali, ele expôs a seus irmãos a impossibilidade em que se encontrava de conduzi-los por mais tempo de modo conveniente, segundo o espírito de seu sublime instituto. Alegou os embaraços de sua nova missão, as incontáveis tarefas que esta exigia dele na circunstância presente, a vontade do soberano pontífice e o perigo para a ordem de declinar de seu fervor sob um superior distraído por outros assuntos. Assim, convidou-os a eleger-lhe um sucessor e depositou em suas mãos o comando que carregara por 18 anos. Depois, prometeu-lhes permanecer como filho de São Francisco de Assis e irmão deles, conservando-lhe sua afeição e ternura. A mais viva tristeza acolheu tal revelação. Teria-se desejado adiar ainda uma decisão tão penosa para toda a ordem. Mas, como não havia mais volta a um ato ditado pelo sentimento do dever e aprovado por um santo pontífice, o capítulo teve de decidir-se pela eleição de outro ministro-geral. No dia seguinte à 4ª sessão, celebrada em 6 de julho de 1274, Deus, querendo fazer passar nosso santo da Assembleia da Igreja Militante, a qual ele tão bem servirá durante a vida, aquela da Igreja Triunfante, onde devia receber a coroa de seus trabalhos, permitiu que ele caísse numa extrema fraqueza. São Boaventura compreendeu imediatamente toda a gravidade de seu estado. Não se perturbou, pois há muito já considerava a morte com olhar calmo e seguro. Os dias de sua enfermidade foram dias de oração e de santo retiro, em que, recolhido a si mesmo, pôde enfim deixar seu espírito dirigir-se às alturas celestiais. Ao saber de sua enfermidade,
a cidade ficou em consternação. Os padres do concílio tremiam pela existência tão preciosa, e o Papa, sobretudo, encontrava-se tomado pelas apreensões mais vivas. Os frades menores estavam de luto e em aflição extrema, oravam e suplicavam ao céu que se mostrasse propício a seus votos. À medida que a enfermidade crescia rapidamente, espalhou-se logo a notícia de que o ilustre enfermo se aproximava do termo de sua vida. Então, Gregório X, o santo eterno pontífice, quis conferir-lhe pessoalmente os últimos auxílios da religião. Veio, pois, ungí-lo com a extrema unção e animá-lo naquela suprema prova de uma vida laboriosa, toda consagrada à glória da Igreja. O estado do piedoso cardeal não lhe permitia receber o sacramento da Eucaristia. Aflito, mas cheio de resignação e amor, pediu que aproximassem ao menos um pouco de seu peito à hóstia divina, para sentir mais uma vez as indizíveis emanações da divindade oculta nesse sacramento. O Deus misericordioso concedeu a seu servo mais do que ele jamais ousara esperar. A hóstia, escapando das mãos do ministro sagrado, veio colocar-se por si mesma sobre o coração do piedoso enfermo, penetrando, imprimindo por um instante a marca sensível de sua passagem, e o embriagando com um torrente de delícias. Então o santo explodiu em ações de graças e suspiros de ternura. Seus arroubos redobraram até que sua alma se desprendeu do corpo, que se tornou incapaz de suportar simultaneamente os ardores de sua fervorosa devoção e a violência da enfermidade, e foi continuar nos céus o cântico de amor que havia começado em meio aos prodígios da divina caridade, no dia 15 de julho de 1274. O rumor dessa morte bem-aventurada espalhou-se rapidamente por toda a cidade. O relato do milagre eucarístico realizado naquele último momento voava de boca em boca, mas para aumentar a dor. Nunca o ilustre filho de São Francisco de Assis havia parecido tão grande quanto naquele dia. Nunca se compreenderá melhor qual desgraça havia cometido o concílio e o universo cristão. O Papa, para manifestar a dor que sentia por essa perda, quis assistir pessoalmente, juntamente com todo o corpo do concílio, composto por cardeais, bispos, abades e principais delegados dos gregos, às suas exéquias, que se realizaram na igreja dos frades menores. Toda a cidade de Lyon se encontrava presente. Porém, o templo sagrado não podia conter aquela multidão ávida por prestar homenagem ao servo de Deus. O oficiante foi o cardeal Pedro de Tarentaise, da Ordem de São Domingos e cardeal-bispo de Ostia, que, posteriormente, foi elevado ao sagrado pontificado sob o nome de Inocêncio V. Após a cerimônia, subiu à cátedra e proferiu a oração fúnebre do santo, tomando como texto estas palavras do primeiro livro dos reis: Lamento por ti, irmão meu Jonatas, muito amado e querido. O Papa ordenou que todos os sacerdotes católicos celebrassem uma missa pelo repouso de sua alma, em reconhecimento aos grandes serviços que prestara ao cristianismo. Não houve ninguém que não chorasse aquela morte, nem que não exclamasse que a coluna da igreja havia caído, que o maior atleta de Cristo já não estava mais entre nós. Assim também São Boaventura recebeu da graça celestial que ninguém o pudesse ver sem conceber por ele respeito e afeição. Muitos autores célebres se detiveram em seus elogios, mas nada é tão belo quanto o que o grande Papa Sisto V disse a seu respeito na bula em que instituiu sua festa com ofício de doutor. São Boaventura, disse ele, possui um dom todo particular para escrever. Nela se vê uma profunda erudição, um raciocínio sutil, um discurso forte e enérgico, mas sobretudo um giro admirável que conquista os espíritos mais obstinados e toca os corações mais endurecidos. O fervor e a piedade são inseparáveis da ciência, e se encontram difundidos em todas as suas obras. De tal modo que Sisto V teve razão em dizer que parece que o Espírito Santo quis falar por sua boca. Foi pintado recebendo a comunhão das mãos de um anjo. A humildade de São Boaventura era tão grande que, antes de ser sacerdote, ele temia receber a comunhão. Um dia, enquanto assistia à missa, um anjo veio trazer-lhe a hóstia da parte de Deus. Frequentemente é representado com o hábito de sua ordem, mas com barrete cardinalício. Também se o vê recebendo da Santíssima Virgem uma espécie de terço composto por 3 Padre Nossos separados por 4 Ave-Marias. Deve ser uma alusão ao pequeno ofício da Virgem que ele compôs em honra de Maria. Algumas vezes é representado segurando em suas mãos um cibório, em alusão ao fato da hóstia milagrosa que recebeu antes de morrer. É representado segurando entre as mãos a língua resplandecente de Santo Antônio de Pádua. Em 1430, abriu-se seu túmulo para colocar mais dignamente suas preciosas relíquias. Encontrou-se seu corpo reduzido a cinzas. Porém, sua cabeça estava tão inteira e fresca como no dia de sua morte, e seu coração igualmente saudável, sem qualquer corrupção. Seus ossos foram depositados em uma arca, mas a cabeça e o coração, outrora tão inflamados pelas chamas do amor divino, foram colocados em arcas separadas, conduta admirável da divina providência, que quis conservar parte deles para a Igreja.
Pois, no século seguinte, os calvinistas, tendo tomado a cidade de Lyon, queimaram, no meio da praça pública, os ossos daquele doutor seráfico que os havia antecipadamente condenado em seus escritos. Mas sua cabeça foi salva pela astúcia de um religioso de sua ordem, que sofreu grandes tormentos para não revelar o lugar onde estavam escondidos os vasos sagrados. Esses ímpios, acrescentando sacrilégio sobre sacrilégio, retiraram das chamas as preciosas cinzas desses ossos e as lançaram no rio Saône, que deságua no Ródano, como se quisessem abolir a memória dessa poderosa coluna da religião. Mas, longe de prejudicá-lo com sua malícia, não fizeram senão conferir novo esplendor à sua glória. Pois temos motivos para crer que Deus, que honra infinitamente seus santos, lhe concedeu no céu a auréola do martírio, pelo ultraje que se cometia na terra contra essa outra parte dele mesmo. Tanto mais quanto São Boaventura desejou durante toda a vida ser sacrificado para a glória de seu Deus, e que o martírio lhe faltou mais por vontade dele do que por sua vontade ao martírio. Antes desse tempo, já fora levado a Bagnareia, lugar de seu nascimento, um osso de seu braço. Disse também que há um de seus ossos em Veneza. No ano de 1482, o Papa Sisto IV o canonizou, a pedido de Luís XI, rei da França, e Sisto V o incluiu no número dos doutores em 1587. Sua memória é honrosamente assinalada no martirológio e no calendário romano, bem como no da Ordem de São Francisco, por iniciativa do padre Arthus do Moustier. São Boaventura, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Paz e bem.